Olá, gente, de volta aqui no programa Café com Bispo, no nosso primeiro bloco. Hoje, dia 14 de setembro, que coisa maravilhosa, né? O ano passando velozmente, a gente vai ficando cada vez mais experiente, mais doce, mais amável. A palavra tem operado em nós de uma maneira tão maravilhosa que tem acalmado a nossa alma. Amém. Temos aprendido a confiar em Deus e hoje nós estamos com um texto que Paulo escrevendo a Timóteo no capítulo 2, né? Que a oração é a base de tudo, né? A base de tudo. E nós vamos dar uma comentada nesse texto, embora semana passada a gente tenha tocado nele, mas vamos tocar de novo aqui para a gente pegar o ritmo, né? E hoje eu venho aqui com meu querido amigo, meu companheiro, João Silveira. Seja bem-vindo, pastor querido. Olá, bom dia. Bom dia a todos vocês que nos ouvem. Bom dia para uma semana maravilhosa que está se iniciando hoje, 14 de setembro. Depois de termos atravessado a Semana da Pátria, feriados sucessivos, né? Sim. Feriados longos, mas de paz, graças a Deus, né? Uhum. Tivemos feriados de paz, de graça. E assim a gente vai continuando aqui, discorrendo sobre a palavra de Deus, trazendo aquilo que o Espírito Santo revelar à nossa mente, ao nosso coração, à nossa alma, transmitindo a você que está do outro lado para nos ouvir. Muito bem, também Loide Nogueira. Bom dia. Seja bem-vinda, querida. Muito obrigada, nesse pastor João, bispo. Domingo abençoado, né, Loide? Amém. Um dia tão bonito, né? Sim. E quantas coisas maravilhosas o Senhor tem preparado para nós. Nós estamos descobrindo as coisas maravilhosas aqui nesta carta, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, que é aquele que ele chama meu filho, Timóteo. Carta pessoal, né? Pessoal, né? Fazendo encaminhamentos, dando direcionamentos. E ele diz que a oração, né, meu bispo? A oração é a base? É a base de tudo. De tudo. É. Né? Você imagina que Timóteo, ele vai estar pastoreando a igreja de Éfeso, né? Só lembrando, precisa estar bem amparado para lidar com aquela igreja, né? Uma igreja muito diferenciada, uma igreja que ela assume uma característica muito diferente da característica das outras igrejas, né? Era a cidade da gnoses, a cidade de uma religiosidade muito intensa, de um turismo religioso muito grande por causa do templo de Diana, né? Artemis. E a gente vai estar se deparando com segredos que Paulo vai contar numa relação muito pessoal, né, pastor João? A lindeza que eu vejo disso aqui é um pastor mais velho cuidando, orientando um pastor mais novo. Não cobrando, não execrando nos seus erros, nas suas falhas, como ministro bem novo que era ainda, não preparando a disciplina ou chicote para corrigi-lo verazmente no momento de uma dificuldade por ainda não ter maturidade para isso, mas se dispondo a orientá-lo. Eu acho isso muito lindo. Oxalá, nos nossos dias hoje, os nossos pastores não passassem apenas por um seminário preparativo de escola, mas fossem de fato acompanhados como pais acompanham os filhos, os pastores mais velhos acompanhassem os pastores mais novos, orientando. Há tanta gente boa aí que está precisando apenas, está necessitando apenas de um apoio, de uma cobertura, de um ensinamento. Sim, isso é verdade, João. Às vezes foram tão esfolados quando novos na sua vida, na sua infância, aquilo que a gente comentava aqui em off aqui, foram tão atropelados, achatados, né? Na sua infância, como diz o texto, como é que diz o texto? Espírito esmagado. O espírito esmagado pela família, pelo nascimento, que às vezes até um nascimento indesejado traz transtorno para a vida adulta. Intrauterino, não? Intrauterino. Depois, imagina um abandonado no lixão, encontrado. Essa pessoa vem se tornar um ministro, mas ele vem com suas marcas de infância. Sim, é verdade. O Cristo que o acolheu, até que o designou que nascesse, está na sua vida, mas as suas marcas estão ali. As cicatrizes do seu desespero estão ali marcando a sua vida. Então, o que é que acontece? Há uma necessidade de que
ele seja orientado. É o que Paulo está fazendo aqui com Timóteo. Mentoreado, né? Exatamente. Mentoreando Timóteo, dizendo, olha, no lugar que tu estás aí, não deixa, lá no versículo 5, eu vou antecipar aqui um pouco, como você acaba de dizer, era a cidade gnóstica, de adoração a deuses diversos, e Paulo está dizendo a Timóteo, não esquece de mostrar para esse povo que é um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, e esse mediador é Jesus Cristo. Ou seja, pauta a tua mensagem, pauta o teu viver nesse Cristo, não cede às pressões ou ao gnosticismo, porque é um só Deus. E é o Cristo de Deus que você precisa revelar. Isso para mim é muito lindo, eu fico feliz da vida. Oxalá eu tivesse um mentor na minha vida infante, talvez eu seria um outro homem diferenciado. Todos nós. A palavra mentor é uma palavra muito interessante. Ela nasce de duas palavras, mente e construtor, né? Mentor é um construtor de mentalidade. É aquele que vai estar ali edificando a mentalidade infanto de alguém que se propõe a ser mentoreado, né? É uma palavra moderna, mas uma palavra que cabe muito bem, né? Se a palavra discipulado não é uma palavra muito diferente no sentido também, né? Talvez pudéssemos usar como sinônimo também esse discipulado, né? A gente às vezes teve que aprender, né, João, no supapo, né? Não tinha ninguém segurando na mão, como diz Paulo, né? Acho que aos Colossenses, ele diz que o pai deve segurar na mão do filho e guiá-lo no caminho, né? Não esmagar seu espírito, né? Mas segurar na mão, né? Críticas excessivas, né? Se a gente tivesse uma paternidade, seja em casa, seja na igreja, né? Que fosse em casa, né? Como foi até o caso de Timóteo, com a sua mãe, a sua avó, né? Alguém que guiasse essa criança, talvez tivéssemos adultos mais saudáveis, né? Menos complicados. Mas vamos lá, gente. Depois dessa introdução longa que nós fizemos, minha sugestão é que a gente vá para o capítulo 2 e refaça a leitura do verso 1. Assim, só para pausar na nossa pontuação aqui, que a gente leia do 1 ao 3. Certo. E depois a gente do 4 ao 7, ok? Ok. Vamos lá, Lois? Vamos lá. A primeira coisa que quero que você faça é orar. Ore como souber por todos os que você conhece. Ore especialmente pelos líderes e seus governos, para que governem bem, de modo que estejamos tranquilos quanto à nossa vida simples, em contemplação humilde. É assim que Deus, Salvador, quer que vivamos. Oh, que bom, cara. Olha, essa vida tranquila, né? E para uma vida tranquila, a recomendação é que se faça a oração, né? Que ore como souber, como puder, mas que ore pelos que você conhece, mas ore pelos líderes, né? Pelos líderes da nação. João, ter as nossas orações voltadas para os líderes da nossa nação pode melhorar muito a nossa condição, porque o que tem de líder intranquilo, o que tem de líder perturbado, eu me lembro de Davi, que ia tocar harpa para o líder dele, né? E salmodiar no palácio para que o governo do povo não fosse por um endemoniado. Então, a intercessão de um justo, a ação de um justo, aquela harpa tocada era uma oração. Sim, claro. Estava sendo feita. Sim. E quem era que estava tocando a harpa? Para que ele tocasse a harpa, foi necessário que alguém desse testemunho dele, dizendo sobre ele está o Espírito de Deus. Lembra? Para que ele chegasse ali naquela condição de tocar a harpa para expulsar aquele espírito maligno, havia um testemunho de um colega de fronteira com ele, de exército, dizendo, eu conheço um jovem. De tantas qualidades, e sobre ele, preponderante. E sobre ele está o Espírito de Deus. Ou seja, Paulo vem para Timóteo com a mesma recomendação, dizendo, antes ele já havia dito que repousava sobre ele, conhecia a vida dele e tudo. Então, você que tem o Espírito de Deus na vida, você que é governante de uma cidade,
Governante é espiritual, né? Que eu estou falando. Não esqueça de orar por aqueles que governam a cidade. Falar em governante, eu tenho estado que eu creio que é muito comum nas cidades do interior, quando troca de líderes religiosos, de pastores, de clérigos, só quem sabe a comunidade religiosa. E eu não vejo dessa forma. Eu vejo que um líder religioso, seja qual for a denominação, qual for a religião dele, ao chegar numa cidade, ele não foi cuidar simplesmente daqueles religiosos que estão ali no seu gueto. Sim. Ele foi para cuidar da cidade, para abençoar a cidade, para levar Deus à cidade, para levar paz à cidade. Então, por que fazer entre quatro paredes a posse de um homem desse? Porque não tem que ser público e dizer, chegou um homem que vai ajudar a trazer a paz para essa cidade. Então, Paulo está dizendo para Timóteo como se estivesse dizendo a ele, olha, você é um líder espiritual nessa cidade. Um pacificador, não? Um pacificador. Então, ore para que os líderes dessa cidade, os governantes, tenham o espírito de paz e assim você também possa cuidar em paz. Na versão que eu tenho à mão, diz para que viva piedosamente, ou seja, o Cristo, a religião que você está pregando, não seja perseguida. Né? Por outro lado, aproveitando aqui, quando na semana passada, no domingo passado, eu fiz uma observação, uma palavra dizendo, ao invés de ficarmos nós cristãos, ao invés de ficarmos odiando, reprovando, amaldiçoando aqueles que nós julgamos e entendemos pela nossa forma de ver, que estão prejudicando a nossa nação na legislatura, no executivo, no judiciário, em vez de fazermos isso, amaldiçoar, desejar a morte, orar para que ele morra, oremos por eles, é o que Paulo ensina aqui. Oremos por eles, e muito em especial por aqueles que estão achatados, que Deus colocou ali, e momentaneamente estão sendo achatados por esses que não temem a Deus, para que eles sobressalem, porque no momento em que a luz surge, a treva vai embora. No momento em que um servo de Deus se levanta e lidera, ninguém resiste. Ninguém resiste a um servo de Deus que está ali sob a liderança divina. Então, o que Paulo está dizendo? Ore para que eles sejam bons governantes e você faça um bom trabalho de evangelismo nessa cidade. Amém. Muito bem. A oração é a base de tudo, né? Quando a igreja entender, se é que não entende, quando ela entender que a oração muda destinos, né? Que a oração estabelece platores de segurança, né? Estabiliza aquilo que está desestabilizado, eu penso que a nossa vida muda, né? A igreja precisa se mover num ambiente onde a piedade pode prosperar, né, João? Pode. Quando a piedade prospera, a igreja se vê bem. Por que desejar perseguição se a gente pode ministrar o evangelho sem perseguição? Por que amaldiçoar se podemos abençoar? Podemos abençoar. Sim. O Jesus Cristo disse que não é para amaldiçoar nem o inimigo, né? Abençoa o teu inimigo. Sim. Não amaldiçoa, ore por ele. Mesmo sendo teu inimigo. Imagina aquele que você supõe ser inimigo seu da nação, segundo as tuas vistas. Nós estamos aqui para julgar ninguém, se tem razão, se não tem razão. Mas se o mandamento bíblico, e se você vive um cristianismo, você é obrigado, pelo cristianismo que você vive, não a amaldiçoar, mas é obrigado a orar por eles e abençoar. É palavra divina. Se você quer ser seguidor da palavra divina, você vai ter que mover o seu coração na direção de abençoar e não de amaldiçoar. Amém. Bom, que aprendamos a lição, né? Que aprendamos. Paulo diz que não quer que seja apenas uma igreja ou esse Timóteo, apenas um ouvinte, mas um praticante, né? Praticante. Eu me lembro no período do exílio babilônico, foi um trágico exílio, né? Talvez o pior de todos. Foram 70 anos, mas foram 70 anos de uma destruição terrível. Talvez nem os 430 anos dentro do Egito foram tão devastadores para o indivíduo, né, quanto foi o exílio babilônico. Penso eu, né? Aqui, só um parênteses aqui, no Egito,
aos 430 anos do Egito, não havia pátria a ser destruída. Eles eram Era uma nômades. família, né? E o que mais achatou os judeus no exílio babilônico foi a destruição da sua pátria. E a miséria em que ficaram os que lá ficaram, né? É pior. Porque destruição da identidade, quando Jacó desce para o Egito, ele não deixa ninguém para trás. Sim. João, assim, não destruiu só os prédios, que já cria memória, né? Mas destruíram a identidade deles, né? Porque Daniel, a gente chama ele de Daniel, mas na Babilônia ganhou um novo nome. Não tinha o nome de Daniel. Daniel é para nós, mas lá acho era que Belsazar. 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 Isso. Em nome de Deus babilônico. De um Deus babilônico. Então, essa destruição para mim foi mais severa. Ainda assim, dentro do exílio babilônico, levantam-se 2 profetas, Elias e Jeremias, né? Eram os 2 profetas Elias, não, o Isaías. Isaías e Jeremias são os 2 profetas do exílio babilônico, para dar recados àqueles que estavam na Babilônia, reclamando, murmurando, né? Ele diz: orai pela paz, porque a prosperidade de vocês está ligada à prosperidade da cidade onde vocês estão. Ou vice-versa, na prosperidade da cidade está ligada à prosperidade de vocês também, né? Sim, sim. Então, assim, ore por ela, interceda por ela. A gente vai perdendo essa referência da nossa comunhão com Deus e como a gente precisa ter alvos na nossa oração, porque isso pode mudar, porque a oração muda. A oração muda. A oração muda a mentalidade, a oração muda o coração do rei. Ativa o poder de Deus. E move a Deus. Veja na conversa na destruição de Sodoma e Gomorra, a conversa de Abraão com Deus foi longa. Entendeu? Não houve... o pedido de Abraão não foi aceito porque não havia conveniência para suportar uma cidade com 3 elementos que nem sequer serviam a Deus, não eram injustos. Eram justos, mas não eram tementes a Deus. Apenas tinham uma referência de Deus. Então, mas houve uma conversa. Eu quero informar que a oração também não é apenas um ritual religioso que temos que cumprir. A oração precisa ter propósito e saber direcioná-la e ter a esperança de que ela, ou a certeza de que ela será ouvida. Eu lembro que eu fico vendo, porque o nosso país ainda persiste em ser um país cristão, quantos da forma do meu pai, que era um homem que nunca sentou no banco de colégio, mas eu nunca deixei de ouvir pelas madrugadas, enquanto estive junto dele, de joelho dizendo: Senhor, olha para a minha pátria, salva a minha pátria, livra a minha pátria de fome, de peste, de guerra e de maus governos. Isso está nítido na minha mente, mas que eu estou ouvindo a oração desse homem iletrado, um homem com a cultura precária, interiorana, mas um sentimento grandioso de orar pela pátria. Um homem que não sabia o sistema de governo, não leu o OSPB, não passou pela cartilha da OSPB. Moral e cívica. A Organização Social e Política do Brasil, que era a OSPB. Ele não conhecia essa organização social, mas o coração dele sentia que havia uma necessidade de orar pelos que estavam no governo. E isso, para mim, marcou muito a minha vida, né? E eu creio que essas orações estão lá ainda, diante dele, no trono, diante de Deus. De vez em quando Deus lembra e diz: ei, não vou permitir que esse Brasil se afunde porque alguém colocou diante de mim um pedido. Foi assim que ele disse para Abraão: Abraão, teu pedido será aceito. Se houver 10 justos, sim, eu atendo o teu pedido. Então, gente, ali era uma condição condicional. Todavia, nós não estamos mais nessa situação. Orar pelo Brasil, orar pela nossa nação, e não só pelo Brasil. Quantas pessoas estão sendo massacradas na Ucrânia, na própria Rússia, entendeu? Lá na faixa de Gaza, lá em Israel, 1.200 pessoas mortas. Quantos foram massacrados por conta de guerras, de pessoas que não pensam? Então, só a nossa oração atinge o coração de Deus para trazer paz a essas nações. A oração intencional, né, Bispo? Intencional. Conspiracional. Né? Opa!
Viu? conspiracional. É a posição que a gente precisa estar assumindo para subverter ordens, né? A oração subversiva, por assim dizer, porque ela subverte a ordem imposta. Se há uma ordem de injustiça, a oração subverte a ordem da injustiça e estabelece justiça naquele lugar injusto, né? Oh, que bênção. Eu até sugiro aqui, é uma sugestão, que cada cristão que nos ouve, ou cada cristão que pode tomar conhecimento, separe na sua vida, durante todo o dia, um momento, depende do seu tempo, para interceder pela nossa pátria, pelos que estão em todos os governos da nossa pátria, em todas as áreas. E assim o que Paulo diz aqui para Timóteo? Para que tenham uma vida tranquila e sossegada. Muito bem. Verso 4 agora, Loide. Verso 4. Deus quer que não somente nós, mas todos sejam salvos e conheçam a verdade que nós aprendemos, que existe um Deus, apenas um, e um sacerdote mediador entre Deus e nós, Jesus, que se ofereceu em resgate por todos os prisioneiros do pecado para libertá-los. Só um Deus, só um Senhor, né? Um só mediador entre Deus e os homens. Que bênção. Vamos continuar até o verso 8, a gente para no verso 8. Tá. Pouco a pouco, as notícias vão se espalhando e esta tem sido minha única tarefa, levar essas notícias aos que nunca ouviram nada a respeito de Deus e explicar como a mensagem opera pela fé simples e pela verdade singela. Considerando que a oração está na base de tudo isso, o que mais quero é que os homens orem, em vez de ficar brigando como inimigos, e levantem mãos santas para Deus. Quero também que as mulheres tenham sua participação, portando-se com humildade na presença de Deus, sem obsessão para ficar se enfeitando na frente do espelho ou correndo atrás da última moda, mas fazendo um belo trabalho para Deus, tornando-se belas dessa maneira. Eita lá. Gente, nós temos em Cristo a nossa chave intercessória, o nosso único mediador. Que bênção. O nosso único mediador. A autoridade de todas as coisas se submeterão a ele. Ele está acima de todos os governos, acima de todos os reinos. Se existe vida em outro planeta, Jesus está acima dessa vida de outro planeta. Oh! Sua morte redentiva, né? Ela alcançou o universo inteiro. O impacto que os astros tiveram no dia da sua morte, né? Meu avô brincava sempre comigo quando era criança, era a mesma história, né? Diz, qual foi o astro que se escondeu para não ver a morte do seu Criador? Eu costumo dizer que o sol botou as duas mãos nos olhos para não contemplar. Sim, foi ofuscado. Essa tragédia. Né? Foi ofuscado. Entender essa única suficiência no poder intercessório de Jesus muda muito o protocolo das nossas orações, né? Eu diria que é sem protocolo. É de nós para Ele diretamente, sem interrupção, sem que haja protocolos. E Jesus Cristo, o intercessor, tem poder e autoridade Amém. Sobre tudo e sobre todos. Glória. Para fazer valer a sua vontade, a sua palavra, os seus desígnios sobre a terra. Que a igreja esteja unida em oração a Cristo, a fim de que Ele, com seu poder e sua autoridade, que governa tudo e todos, tornando-se Senhor de tudo e de todos, Ele possa, ouvindo o clamor da igreja, Ele, em resposta a esse clamor, haja com seu poder e sua glória.
Gente, há poder no nome de Jesus. Oh, glória. Oremos a Deus não com aquela oração egoística que fazemos ou que aprendemos a fazer. Todos os dias você recebe mensagem com orações egoísticas. Não, não é isso. Ele quer que oremos por todos com liberdade de coração. É verdade. Vamos ali, gente. Toma um cafezinho e a gente volta no comentário. Olá, gente, de volta. A convocação da oração é para todos, né? Paulo está convocando mulheres, homens, meninos e meninas para esse projeto intercessório pela ordem da cidade, né? E eu acho muito interessante que Paulo é muito sutil na convocação dessas mulheres para que a discrição tome conta delas, né? Porque, assim, a elegância, eu diria, João, que a elegância está na discrição. Não tem a dúvida. Ser elegante é ser discreto, é ser discreta, não é? Os penduricalhos não fazem com que a pessoa que usa o penduricalho seja elegante, não. A elegância está na discrição, né? Está na estética interna. E ela vaza para a estética externa. Quando eu tenho uma estética interna bem arrumada, bem definida e bonita, pouca coisa se faz do lado de fora, né? Porque a beleza vaza. A beleza, ela vem para fora de uma maneira sutil. Não precisa dessa agressão. Eu penso que toda agressão na vestimenta, seja de homem ou seja de mulher, toda agressão da vestimenta é uma insatisfação severa com a estética interna, a estética da alma. Se a alma não tiver com uma estética bem arrumada, tudo que se faz do lado de fora será extravagância desnecessária, né? É o meu ponto de vista. E que muitas vezes se faz extravagância exatamente para mostrar, para dizer, eu cheguei, eu estou aqui. Sim. Quando lá dentro é apenas para tamponar o que não existe lá dentro, né? Exatamente isso. Lá. Exatamente isso. E Paulo, ele fala aqui que a beleza de Cristo se veja através da humildade na presença de Deus. Pronto. Já tem isso. Estamos bem vestidos, né? Estamos bem vestidos. Bem vestidos. Quando nós estamos assim, de forma perene e elegante na presença de Deus. Amém. Né? Diante do Rei. Diante do Rei. Apresentemos-nos assim, diante do Rei. E vamos lá, Lloyd, vamos continuar. Vamos para o verso 11 agora. Sim. Não permito que as mulheres assumam o comando e digam aos homens o que fazer. Elas devem ficar quietas e obedientes, como os demais. Adão foi feito primeiro, depois Eva. A mulher foi enganada primeiro. Foi a pioneira no pecado. E Adão, imediatamente depois. Mas o ato de dar à luz trouxe salvação, invertendo a situação de Eva. No entanto, a salvação vem apenas para os que perseveram na fé, no amor e na santidade, e isso os torna maduros. Tenha certeza disso. Ok. Paulo está dizendo que homem ou mulher é uma coisa que com a qual ou sem a qual ficamos tal e qual. Não é ser homem nem ser mulher, porque se o pecado entrou pela mulher, foi pela mulher que veio a salvação. Então a questão não é ser homem ou ser mulher. E volto a repetir aqui, né, quando nós tocamos na carta aos Efésios, nós falamos sobre isso, João, que nós estamos falando de uma sociedade na cidade de Éfeso, né, e Timóteo está por lá, que era uma sociedade matriarcal muito forte. E a questão não é a mulher ficar calada, é todos fiquem calados quando alguém está ensinando, né? Mas a postura das mulheres naquela sociedade matriarcal era a interrupção com falatórios que trazia grande balbúrdia ao culto, né? Então, Paulo está colocando ordem no culto. Não é que a mulher tem que ficar calada na igreja, no sentido de que a mulher não tem autoridade para ensinar, não tem autoridade para dizer qualquer coisa que caiba dentro do curso daquela comunidade. Mas era uma questão de ordem no culto, a anarquia do culto, né? A balbúrdia que se criava com falatórios atravessados,
uma vez que o culto precisava de ordem. Acho que era bem sobre isso que Paulo está falando, né? Eu lamento que a falta de conhecimento, de acesso, a falta de acesso à história, de acesso aos costumes, isto foi ensinado de forma tão cabal, tão ao pé da letra, que ainda hoje temos rachas, temos confusões dentro de denominações que criam dessa forma e denominações que criam dessa. Por falta de conhecimento do contexto histórico, do porquê que Paulo escreve desta forma. Eu lamento que isso tenha acontecido e ainda hoje, eu repito, há dificuldades de entendimento, de acordo nas igrejas sobre o comportamento da mulher, o papel da mulher no ensino na igreja. E o que o bispo acaba de dizer, havia coisa muito mais grave do que isso. Mulheres que interrompiam, não apenas na igreja, ou não era na igreja, a questão não era na igreja, a questão era na sociedade. Uhum. Um senador da República, qualquer um que estivesse fazendo um discurso, a sua mulher tinha o dever de interromper, ou se sentia na obrigação de interromper aquele discurso e mostrar o seu ponto de vista. Para isso foi criada leis em Éfeso. Leis no Congresso de Éfeso foram criadas exatamente para prevenir essa situação. Então, Paulo está prevenindo aqui para que esse distúrbio ou esse comportamento o que acontecia? Não era apenas porque a mulher falava. Veja bem, você chega, tem dois amigos conversando, o assunto um papo está legal, e você chega, quer falar com eles e vai dar como vai para um deles, você cortou todo o clima que estava acontecendo ali. Uma conversa paralela ou um ponto de vista paralelo no discorrer de uma palestra, você pode cortar todo o clima que está acontecendo, que está sendo absorvido. Então, Paulo está dizendo a Timóteo, para que não aconteça dentro da igreja, tenha o cuidado de evitar que o que está acontecendo lá fora venha para dentro da igreja e o culto torne-se uma babúrdia. Sim. Quem já teve um bêbado no seu culto sabe muito bem como é isso. Aqui também eu vejo Paulo falando, porque é o momento da desconstrução, né? Para construir novamente, colocar coisas novas, conhecimentos novos. Por ordem, né? Por ordem, né? Caos. Justamente, o caos. E depois Paulo traz uma esperança. Olha aqui, quem perseverar, ele fala dessas mesmas mulheres também. Num outro momento, né, tudo aquilo que foi desconstruído para trazer um novo entendimento, uma maturidade, haverá também o momento dessas mulheres também ensinarem, falarem, aprendam, colocar aquilo que foi aprendido, né? Sim, então, sim. é tudo isso que Paulo está falando. Ele fala aqui, no entanto, a salvação vem apenas para os que perseveram na fé, no amor e na santidade. E isso os torna maduros. Tenha certeza disso. Há um momento em que ele fala da maternidade aqui, que apesar do pecado ter entrado via mulher, mas lhe foi dado também a possibilidade de resgatar isso. Isso. A maternidade. E no começo a gente ouve, nesta carta que a gente está lendo, a gente vê Paulo falando, engrandecendo a maternidade que foi influenciável na vida de Timóteo. Lembra? Que ele diz que tu foste influenciado, ensinado pela mulher. Então, Paulo estava evitando que a balbúrdia acontecesse no culto, todavia, que a mulher ensinasse, foi o ensino de Ló e de Eunice que levaram Timóteo ao pastorado. Isso. Ou ao bom pastorado, né? Que eu creio que houvesse designação por parte de Deus para que isso acontecesse. Todavia, o preparo veio dessas duas mulheres. Ensinaram. Sim. Então, Paulo estava evitando uma balbúrdia, todavia não estava privando a mulher de exercer o seu papel, porque aqui ele fala da maternidade, da importância da maternidade. Sim, sim. Vamos lá, dona Lourdes, vamos para o verso... Capítulo 3, né? Do capítulo 3. Capítulo 3. Se alguém deseja ser líder na igreja, ótimo. Mas há algumas condições. Deve ser alguém de boa reputação, fiel à esposa, de fácil relacionamento e hospitaleiro. Deve entender do que fala, não ser muito chegado em vinho e não ser controlador, mas gentil.
Não deve ser sensível demais a críticas, nem movido pela ganância. Deve administrar bem seus negócios, ser atencioso para com os filhos e respeitado por eles. Pois se alguém não é capaz de lidar com os próprios negócios, como poderá cuidar da Igreja de Deus? Não deve ser novato na fé, para que a posição não suba a cabeça e assim não caia na armadilha do diabo. Muito bem, muito bem. Cara, há umas qualidades aqui que implica a liderança que são muito preciosas, João. E ele repete na carta a Tito, né? Sim, lembro, exatamente. Ou seja, os pastores que ele instruía, ele dava instruções semelhantes porque eram instruções que vinham da parte de Deus. Ele disse, aqui no começo da carta, no capítulo 2, ele diz assim, eu fui constituído apóstolo para isto, para ensinar vocês. E ele repete este mesmo teor na carta quando ele escreve a Tito. Ele reescreve falando sobre qualidades. E a gente falava aqui em off, lembrando que o pastor deve conhecer um pouco de psicologia, deve entender de muita coisa, não dá para pegar. Eu certa vez fiquei chateado quando mandaram um pastor para uma determinada igreja antiga, das primeiras. O pastor novo nunca tinha tido uma roça, era do interior, nunca teve uma canoa, nunca teve um cavalo para cuidar, nunca teve uma tarrafa, quer dizer, nunca administrou uma barraca na feira. Como é que ele vai administrar uma igreja tão antiga dessa? Homens abalizados na fé. Como é que ele vai trabalhar com esses homens? Se ele nunca administrou nada na vida dele, nem uma barraca na feira. Eu acho que o pastor que... Eu estou entrando na vida, não estou querendo aqui condenar ninguém. Mas se você nunca administrou nada, vá administrar primeiro. Não dá para ficar dormindo em berço esplêndido e dizer eu nasci para ser pastor e vou crescer, e vou, mesmo estudando, eu vou me tornar pastor, porque se você não aprendeu a administrar, Paulo está dizendo aqui, não sabe administrar sua casa, seu negócio, como é que você vai administrar homens e mulheres que precisam João, de sua orientação? Quando você não tem know-how para instruir, quando você nunca passou pela frustração de uma falência, de um caos administrativo, você não sabe lidar com isso, como é que tu vai instruir alguém? Como é que você vai orientar alguém por caminhos que você nunca percorreu? Então, Paulo está dando uma lista para Timóteo de coisas importantes para quem lidera, para quem está na frente, para quem está conduzindo, né? E é uma lista muito razoável, né? A gente podia tocar ponto a ponto, mas eu particularmente, eu gostaria de tocar em alguns pontos e vocês seguem adiante, né, se quiserem. Primeiro, de boa reputação. Para que esse camarada, ou essa camarada, que é líder, precisa exercer uma liderança inspiracional, né? Então, tem que ter boa reputação, tem que inspirar os outros na vida, tem que ter uma vida inspiradora, onde as pessoas não aprendam só com o que ele diz, mas com aquilo que ele é. Porque líder tem muito disso, né? Jesus, quando diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, é diferente dele ter dito, aprendei comigo, é aprendei de mim. Fala da sua vida, do seu testemunho, da sua conduta, aprender de mim. E aqui, quando ele coloca que tem a boa reputação, eu gostaria de estar entendendo com precisão de que ele está falando desse governo inspiracional, dessa pessoa que inspira outros a uma vida mansa, a uma vida serena, a uma vida calma, a uma vida de governo, né? Imagine se a gente tem na igreja um líder desgovernado, de uma reputação arranhada, que a sociedade reprova por causa do seu testemunho negativo, né?
Como é que fica esses que estão debaixo da liderança desse homem de reputação arranhada? Meu pai me falava que conheceu um pároco, ou viveu na comunidade dele, e dizia: façam o que eu mando, não façam o que eu faço. Isso não vale, né? Então, isso não tem valor nenhum. Mas eu quero me ater aqui a um ponto, porque isso já foi discussão pesada, já teve dores de cabeça. Há poucos dias eu ouvi de uma reprovação de alguém que não era tão irrepreensível assim, mas repreendendo ou ignorando. Quando Paulo diz marido de uma mulher, quando o divórcio entrou no Brasil, houve uma série de dificuldades para se aceitar, para se entender isso aqui, porque marido de uma mulher que quer dizer que nunca tivesse tido uma outra esposa na vida, mesmo que a lei desligasse a mulher do marido. Então, um homem divorciado não servia mais para ser pastor. Em algumas denominações ainda é assim, né, João? Ele tinha que perder a carta pastoral se acontecesse o divórcio, ou não seria chamado ao ministério se previamente ele fosse divorciado. Eu quero falar aqui que a gente buscou saber disso, por que Paulo estava falando isso, é porque naquela região a bigamia era permitida mesmo entre os cristãos. Não havia lei que proibisse a bigamia. A trigamia, o que quisesse ser. O homem podia ter... Trisal. Quantas mulheres pudesse ter. Poligamia. Porque hoje, na sociedade islâmica, que é uma das sociedades mais conservadoras do país, é permitido. Ou seja, não tem pecado nenhum. Abraão, o homem é amigo de Deus, teve várias mulheres. Eu não quero dizer que isso seja legal. O Jacó, o escolhido de Deus, voltou com 4 para Canaã. Eu não quero dizer que isso seja legal. Estou dizendo que Paulo está chamando e dizendo que seja marido de uma só mulher, quer dizer... um homem fiel, um homem íntegro, um homem que tem uma visão focada naquilo que está fazendo. Porque a sociedade de então permitia a bigamia. Sim. Mesmo para os cristãos. Mas Paulo está dizendo, líder não, né? Aquele que decide ser líder, acho que todos os outros também, mas aquele que decide ser líder, ele precisa ter, porque é difícil não ter intrigas. Entre essas histórias, ou seja... Toda sociedade poligâmica, ela tem uma tensão social muito grande, né? Imaginemos qual foi a situação de Elcana para resolver o problema, a dificuldade entre Ana e Penina. Ao invés de estar cuidando da briga de 2 esposas, ele está cuidando do reino. É uma das razões que eu entendo seja isso. Então, Paulo está dizendo que seja marido de uma só mulher, não que não tenha sido por circunstância divorciado. Também não é aquele que pula daqui, pula dali, pula da acolá, já mostra que é repreensível, né? Sim. Que é repreensível. Mas aquele que por circunstância aconteceu, eu não estou fazendo defesa a ninguém, é sempre meu entendimento desde que o divórcio chegou, é isso. Se veio para libertar, não veio para dar... o divórcio não entrou no Brasil para dar libertinagem para ninguém. Veio para libertar muitos que estavam aprisionados numa situação difícil. Então, seja marido de uma só mulher, ou seja, tenha em seu poder, em sua vida, uma única mulher, seja fiel a ela. E Paulo ainda adianta aqui. Para que o teu testemunho, o teu viver, na verdade, seja compatível com a missão que tu tens, que é de pastorear. E vai continuando aqui, João, falando de fácil relacionamento e hospitaleiro. Cara, o que a gente tem de líder cujo relacionamento é tão difícil, porque se colocam numa posição inacessível para o rebanho, e diz, não, tem que ter fácil relacionamento. Né? Não pode ter essa distância toda. Cara, as crianças tinham acesso a Jesus e hoje nem os adultos conseguem ter acesso a seus pastores, né? Porque eles são pessoas difíceis, são ocupados demais, né? Tem grupos de proteção para ninguém tocar neles. Às vezes não são tão ocupados demais. Vocês assistiram aquele filme Em Seus Passos que Faria Jesus? Quando aquele forasteiro chega para conversar com o pastor da cidade, ele diz, você tem hora marcada? Aproveite que o meu tempo é curto, ou seja, não tinha nadinha para fazer. Era apenas já
o óbice do ofício. Dificulta-se para valorizar a profissão. Exatamente. Isso Vocês mesmo. já prestaram bem atenção naquela parte do filme? Aí me chamou muita atenção. Apenas para valorizar, porque tem hora marcada, ou seja, vive a vida sem fazer nada. Nem sermão na igreja estava conseguindo mais fazer. Então, outra parte que eu acho aqui importantíssima que Paulo repete, hospitaleiro. Há líderes, lamentavelmente, eu não quero dizer que há líderes, eu quero dizer que todo líder deve ser hospitaleiro. Não é hospedar qualquer um na sua casa. Hospitalidade não quer dizer aqui simplesmente abrigar alguém na sua casa. Mas hospitalidade vai desde facilitar a vida de alguém que chegou na cidade, que precisa de uma orientação. Eu lembro da história de alguém com uma família chegou na cidade para abrir um trabalho e precisava, na verdade, de alguém que fosse hospitaleiro. E Deus envia alguém para ser hospitaleiro. Isso me emociona muito quando lembro disso. Deus envia alguém para ser hospitaleiro porque ele foi rejeitado pelo próprio convidante, né? Então, ser hospitaleiro deve ser uma qualidade, deve estar no coração. Se a tua casa não cabe, mas você consegue providenciar, alocar, organizar, até informações para alguém que está fora do seu eixo, é uma forma de hospitalidade. Sim, sim. Bom, deve entender o que fala. É óbvio, mas não é tão óbvio assim, né? E tem muita gente que fala de coisa que não entende. Muito. Muito, né? Não ser chegado, não ser muito chegado em vinho, não ser controlador. Isso aqui para mim é tão importante, gente, que a liderança da igreja não é uma liderança de controle, é uma liderança de guia, não de controle. O rebanho é do Senhor e a gente não tem essa responsabilidade de controlar a vida das pessoas. Se a gente avança o sinal e começa a controlar a vida das pessoas, nós não somos bons líderes. Bons líderes são libertadores, não manipuladores. Bons líderes, eles abrem o caminho e colocam asa na vida das pessoas. Eles não cortam as asas das pessoas, né? Não deve ser sensível demais a críticas. Isso aqui é outra lasqueira. Pô, tem gente que não suporta receber uma crítica que se desmancha toda. Eu sempre digo que crítica é estilo de vida de um líder. Se você não está disposto a receber crítica, desista de liderar. Porque a liderança, ela está diante da crítica o tempo inteiro. Faça o que é certo ou faça o que é errado, a crítica vai estar presente o tempo inteiro. Não tem jeito. E assim, benditas sejam as críticas, algumas delas podem nos salvar. Isso mesmo. Né? Algumas críticas podem nos salvar. Se nós estivermos hermeticamente fechados a críticas, pode ser que a gente esteja apodrecendo áreas da nossa vida e ninguém se atreve a falar nada, a estabelecer crítica nenhuma, eu vou apodrecendo, gangrenando, não é? Então, liderança é o lugar da crítica. Se você não quer assumir uma liderança, melhor não assumir, então, se você não é capaz de suportar a crítica. Em todo o território, em se tratando da igreja, é um fato que a gente convive com ele. Mas em todo lugar, qual é o político que não convive com crítica? Né? Qual é o líder de uma igreja que não convive? Convive, e a crítica nem sempre é uma coisa desrespeitosa. Eu me lembro, João, da primeira crise que a igreja tem, logo nos registros de Atos dos Apóstolos, quando as viúvas helenistas começaram a murmurar e a reclamar. Queixas e fazendo, críticas. E assim, e eram reais. Que não estava chegando até elas o Sim, alimento. e os apóstolos tiveram que tomar uma decisão. Isso levou a uma decisão linda, a instituição dos diáconos. Ou seja, mais um corpo na igreja levantado. Sim. Então, há críticas que te ajudam a melhorar. Eu já ouvi várias críticas sobre o nosso programa. E ouvi com cuidado e trouxe para cá, para a gente melhorar
E eu mesmo melhorei muito a minha forma entendo que melhorei muito a minha forma de ver ou de expressar aquilo que eu vejo e refazer dentro de mim a forma de ver. Porque a sensibilidade à crítica, é o que eu estou dizendo aqui, a sensibilidade ou a insensibilidade à crítica, porque também tem insensibilidade. Né? Tem aqueles que ouvem e dão de ombro, né? Sim, sim. Esse é pior Não considera. Esse é pior ainda. Aquele que ouve e dá de ombro e vai-se embora e vai continuando, aí vai cair naquilo que Salomão disse, que o homem que muitas vezes é repreendido endurece a cerviz, será quebrantado sem que haja cura. Tá louco. E ainda diz que esse cara não deve ser movido pela ganância, né? Que é outro problema que nós vivemos na atual conjuntura da igreja. Cobiça, ganância. É doido. Sim. O rebanho, ele precisa ser pastoreado sem nenhum tipo de aspiração gananciosa, João. Eu saio até do próprio rebanho, eu vou para a vida secular. Eu atuo na vida secular, fora do rebanho, profissionalmente ou então financeiramente, atuo fora. E nem lá fora eu preciso estar demonstrando, ou eu tenho que ter ganância, porque se eu for ganancioso lá fora, na vida secular, vai repercutir no meu próprio ministério, no meu padrão de vida. Não tenha dúvida. Gente, a gente vai tomar um cafezinho e volta já já. Olá, gente, estamos de volta. Esse é o terceiro bloco da nossa programação. Estamos falando dessas instruções que Paulo tem dado à liderança da igreja. Assim, como é tão muito nítido, a gente está dando uma passadinha por cima, porque está tudo muito, muito nítido, né, João? Está tudo muito claro, né? Tudo muito claro. Sem muito questionamento de coisa alguma, né? A gente não tem que comentar a vida alheia de ninguém que esteja andando fora desse padrão, né? Mas esse é o padrão, está dizendo, esse é o padrão, esse é o né? padrão, então basta ler e servir. E aqueles que servem em outras funções, porque, João, servir em alguma função na igreja é um cartão de visita, né? A pessoa ela expõe-se e expõe a igreja quando ela está à frente de alguma coisa, né? Em alguma função na igreja, ela ganha notoriedade, e quando a gente ganha notoriedade, a gente fica muito diante de uma revelação pública, né? Então, muito exposto, a gente muito exposto, tem que ter muito cuidado mesmo na hora de colocar cada um no seu devido lugar. E ele vai falar agora daqueles que servem em outras funções, né? No verso 8. Assim, só a última aqui, esse líder não seja neófito, né? É a última colocação dele. Sim. Né? Isso mesmo, ele diz, porque não deve ser novato orgulho, na fé. Pois há muito orgulho num novato na fé. Eu me lembro quando eu era novato na fé, quanto orgulho eu tinha de querer vencer os outros num debate, humilhar os outros com o meu saber de novato. Fazer uma pregação mais bonita do que o outro da mesa. João, uma vez eu fiquei muito envergonhado, eu fui pregar numa igreja congregacional até. Quando eu saí, a senhora veio me cumprimentar e disse, olha, moço, que palavras bonitas. Eu não entendi muitas delas, mas muito bonitas suas palavras. Ela falou sinceramente, e eu sinceramente me envergonhei, porque era mais um exibicionismo da língua do que uma mensagem inspirada, né? E aquilo me deu muita vergonha, me ajudou a corrigir esse desvio de infantilidade que eu estava tendo naquele momento, né? Mas foi ruim para mim ter ouvido aquilo, né? Não que ela tenha me ofendido, é que revelou a minha imaturidade, né? Aquele meu estado neófito de ser. Ser neófito aqui, não obstante ser soberbo ou querer aparecer, como diz o popular. Na verdade, muitas vezes matamos até aqueles que chegam. Eu lembro da história de um amigo, conheci muito, era um engenheiro, um descendente de judeu, bonito, bem afeiçoado, se vestia bem. Então, conheceu a Cristo e foi para a igreja e começou a vestir um paletó, porque sempre se vestiu bem, era um cara da sociedade. De repente, ele me disse, quase me matam. Com 15 dias de crente, me botaram na tribuna e queriam que eu pregasse. Ele disse, quase me matam. Imagina se um camarada desse, um cidadão desse, se tornasse vaidoso para levar isso à frente, tornasse eu um clérigo, um pastor.
sem a menor experiência na vida, né? Ia enforcar muita gente. Então, o Paulo está dizendo aqui que, na verdade, você não deve ser tão novato. Deve conhecer, na verdade, os fundamentos da salvação. Deve conhecer os fundamentos do cristianismo, de fato. E não apenas alguém de oba-oba que vive, faz uma pregação bonita e acha que está tudo bem. Precisa conhecer, na verdade, aquilo que você está lidando. Eu fiquei lembrando há pouco que um médico passa 6 anos na faculdade, acadêmico de medicina passa 6 anos na faculdade para se tornar um médico. Mas para que ele se torne um profissional, ele gasta mais 2 ou 3 anos fazendo a residência médica. Juízes, para ser juiz, ele passa no concurso e vai para a escola judiciária até que ele tenha habilidade para isso. É lamentável que hoje a gente pregou bonito, é popular, vai ao ministério apenas com uma provinha de araque, de faz de conta. Me desculpa, não estou querendo falar mal de ninguém aqui, mas a gente tem encontrado tanta gente que não quer fazer nada e que não conhece nada. E o rebanho que ele vive não tem muita coisa a oferecer. Eu lembro que, eu já falei isso aqui, que eu fui designado para fazer a mudança de um pastor, que o sonho dele era ser pastor desde a infância, e o tornaram pastor. E mandaram para o sul do Maranhão e me pediram para levar a sua mudança. E me aproximo dele e disse: que dia você quer mudar? Disse: não sei, quando você tiver tempo, por mim tanto faz, já estou por conta dos homens. Ou seja, já sou pastor, já cheguei onde queria, posso ficar por aqui ou ir por lá, já sou o pastor que eu queria ser. Isso me entristeceu muito, porque vi que não havia nenhum chamado, na verdade, nem um conhecimento da graça divina para o ministério que ia exercer. Queria apenas estar no meio da turma, né? Talvez fosse um Saul no meio dos profetas, né? Lembra? Sim, é complicado, João. Os critérios hoje têm passado assim, um pouco distante daquilo que Paulo recomenda, né? Agora ele vai recomendar até para os outros obreiros, né? Verso 8. Verso 8. O mesmo vale para os que querem servir em outras funções na igreja. Cristãos sérios, sem falsidade e não muito chegado em vinho, e que não estejam no ministério pensando em ganho pessoal. Devem ter respeito pelo ministério da fé, não usando a posição em proveito próprio. Eles devem ser testados, se demonstrarem que são capazes, que assumam sua função. Nenhuma exceção deve ser feita às mulheres. Para elas, as mesmas qualificações, sérias e confiáveis. Não devem ser faladeiras, nem muito chegadas em vinho. Continuamos? Podemos. Quem serve na igreja deve ter compromisso com o cônjuge, ser atencioso com os filhos e cuidadoso nos negócios. Os que cumprem devidamente o papel de servo serão respeitados. Um crédito verdadeiro para a fé em Jesus. Ok. Cara, tá vendo? A coisa é tão simples e a gente não pode demover esses marcos, João. É a recomendação de Paulo, não demover esses marcos. Os requisitos estão aí, né? Que cumpram, né, o papel de servo. Se a gente tem gente que cumpre esse papel de servo com essas qualificações e a gente não pode alterar esse padrão, porque em alterar o padrão, que é um padrão básico, né? Um padrão básico, se a gente alterar esse padrão, a gente vai ter uma igreja muito fraca no que diz respeito à liderança e a serviço, né? Então, Paulo está instruindo não só com relação aos líderes da igreja, aos presbíteros da igreja, mas também aqueles que servem em outra função. Isso serve para mulher e para homem. Tanto faz. O padrão é esse e a gente precisa prestar atenção nesse padrão e fazê-lo cumprir. Porque é segurança para nós, né?
É interessante aqui quando ele diz, eles devem ser testados. Né? Sim, claro. Aqui, devem ser testados, tem um período, se é isso que você fala que quer fazer ou servir, Deus falou com você, que hoje muitas pessoas dizem, Deus falou comigo, né? Então não se distraia, se você está sob essa palavra, então a palavra está com você, foi você que recebeu, então vá ser testado, ser treinado, preparado. É isso que Paulo fala, né? Ser treinado, preparado e assuma a sua função. Sim. Os líderes, que normalmente são aqueles que designam os que vão exercer funções dentro da igreja, precisam estar atentos. Exatamente, testado quer dizer, verifica-se a sua vida, se na verdade ele está ali para ter um espaço para aparecer, para se empolgar, ou se, na verdade, ele tem disposição de servir. Eu acredito que naquele de Jerusalém, nem todos estavam prontos para fazer da forma que Estevão fez, né? Pronto para morrer pela sua fé, sendo um diácono da igreja. E em todas as igrejas há sempre aqueles que são mais aguentados, aqueles que estão prontos. Eu me lembro do irmão Gregório, lá na rua do Passeio, era conhecido entre os demais como Gregório Bota para Dentro. Ele era porteiro, mas não podia ver passar ninguém lá fora que ele convidava para assistir o culto na igreja. Que simpático era Gregório, né? Cidadão pobre, jeito simples, mas que simpático era o Gregório, que conseguia colocar muita gente para assistir o culto ali. Então, o testado quer dizer aquele que tem habilidade para fazer. E Paulo fala aqui da fofoca também, né? Que é uma desgraça dentro da igreja. Sim. Que não sejam fofoqueiros, ou seja, tenham uma só palavra, ele fala de palavra dúbia. Não seja fofoqueiro, não tenha uma palavra assim, sim, não, não. Eu posso, eu vou e faço. Eu não posso, eu não devo prometer que devo ir. Eu devo assistir, eu vou fazer aquilo que é assistência que me cabe fazer. Ele fala também das esposas de obreiros, para não serem maldizentes. É triste. Muitas vezes você chega... Eu não queria falar isso aqui, mas já aconteceu encontrar esposas de obreiros que o ministério deles é uma carga para ela e elas se maldizem por conta da carga que levam. Porque tudo cai nas costas dela. Toda a situação é na casa dela. Casa de pastores, que normalmente se fazia a casa do pastor bem junto da sala igreja, de estar, né? Bem junto da igreja, então a sala da acomodação, a água para a igreja, tudo é servida na casa do pastor. Isso é um cargo, isso é um fardo pesado para uma esposa. A casa não pode estar limpa, entra todo mundo a qualquer hora, porque a casa, acham que a casa pastoral, né? É a extensão da igreja, entendeu? Isso às vezes torna elas maldizentes, a não aguentarem o fardo de serem esposas de pastores. Elas são maledicentes, mas há muitos homens maledicentes também, né? Quantas pessoas insatisfeitas nós temos, João? E a característica do maldizente é a insatisfação pessoal, né? Está tão insatisfeito com sua vida que tem que arrumar alguma coisa para se ocupar, né? Então, o fofoqueiro e o maledicente, ele prospera nesse ambiente de insatisfação, né? É aqui que eles residem. Então, a instrução tanto é para homens quanto a instrução é para mulheres também, nessa questão do serviço, né? Essa coisa de ser respeitado como um servo. Olha como a colocação de Paulo a Timóteo é preciosa para nós, né? Que um bom servo adquire respeito, que liderança... Na experiência cristã, liderança é para servir, não é? Liderança não é para mandar, né? Não é para mandar, é para servir, né? Servir, é isso. Os apóstolos eram servos da igreja, né? Não eram senhores da igreja. Essa posição hierárquica em que se coloca hoje na igreja, ela é mais romana do que cristã, né? Ela vem do exército romano, hierarquia. Não era coisa da igreja, não havia uma dimensão hierárquica. E a gente está hoje observando hierarquias quando se fala de liderança na igreja. Quem manda mais, né?
Quem manda mais, quem tem posição superior, só está faltando se ver na gola do paletó a divisa, né? Sim. Paulo fala, diz que é servo, né? É servo, é para servir, né? Não é para mandar. Ele já anteriormente diz que o presbítero não pode ser controlador, né? Mais gentil. Mais gentil, de fácil convivência. Há pessoas que a gente não consegue conviver com elas, porque são pessoas difíceis, né? Elas dificultam a vida para as pessoas. Elas não facilitam a vida para as pessoas, elas dificultam. Então, essas características são tão fundamentais, mas tão importantes, que a igreja acho que precisava fazer um retorno aos princípios, né? Um retorno ao fundamento, porque distante do fundamento, cara, a gente está arrumando problema cada vez maior na igreja. Quando você fala de retorno ao fundamento, eu reputo por releitura da Bíblia e não nos padrões e costumes, não no padrão, digamos assim, está me fugindo da palavra aqui, é no estatuto. No estatuto. Há estatuto sobre cabelo, há estatuto sobre pintura, há estatuto sobre roupa, e o fundamento não está sendo posto. Se põe outro estatuto, regimento, estatuto, se põe como regra, esquecendo a palavra que é o fundamento básico, né? Sim, é lamentável essa necessidade de abrir mão do estatuto, porque o estatuto servia para os fariseus. Lembra que os fariseus tinham um estatuto? E o estatuto deles era tão severo que davam o dízimo de um massinho de cheiro verde. E depois iam tirar esse prejuízo fazendo oração na casa da viúva, esticando a oração para receber mais. Sim. Essa coisa de coar mosquito e engolir camelo, né? Que Jesus já abriu os olhos, né? Que eles coavam mosquito, mas engoliam os camelos. Que coisa de louco é isso. Vamos lá para o verso 14, Lloyd? Sim. Espero visitá-lo em breve, mas caso eu me atrase, escrevo esta carta para que você saiba como devem ser as coisas na casa do Senhor. Sim. A igreja viva de Deus, defensora da verdade. A vida cristã é um grande mistério, mas além do nosso entendimento, mas algumas coisas são bem claras. Esteve entre nós em corpo humano, foi justificado pelo Espírito, foi visto por anjos, foi proclamado entre todos os povos, crido em todo o mundo, recebido na glória celestial. Eita. Amém. Tem coisas que são bem claras, né? Sim, verdade, cara. Tem coisas que ultrapassam a cultura, a regra, o estatuto. Tem coisas que nem o regimento interno contemplam, né? Essas coisas são muito claras, né? É a diferenciação, desculpe aqui a minha fala, é a diferenciação entre relativos e absolutos, João. O que Paulo está dizendo é que há coisas que são relativas, mas tem coisas que são absolutas. Se a gente souber fazer distinção entre aquilo que é relativo e aquilo que é absoluto, a gente vive tranquilo. O problema é quando a gente absolutiza algo tão relativo e relativiza coisas extremamente absolutas, né? Há coisas, eu ouvia isso do Jorge Mitian, uma vez ele me disse, Renato, eu tenho coisas na vida da igreja que a gente tem que escrever a lápis. Principalmente quando a gente trata de doutrina, a gente tem que escrever a lápis, porque daqui a 10 anos a gente repensa aquilo de cara, não era bem isso, e fica mais fácil de apagar. Então tem gente escrevendo a tinta de sangue, coisas que são tão relativas, são tão pequenas, mas que estão morrendo por isso. Daí a 10 anos, 20 anos, se descobre, cara, a gente estava brigando por besteira, cara. A gente estava se matando por besteira. Pequeno exemplo, televisão na casa. Televisão na casa, Escreveu-se com tinta de sangue. De sangue. Condenou-se irmãos, execrou-se irmãos, saíram da igreja alguns porque não suportaram. Depois, os grandes pregadores usaram a televisão para anunciar o evangelho. E aí?
Faz como agora, né, João? E agora? Mas como é que desmancha? Como é que apaga? Desmancha aquilo que já foi. Vai criar um borrão. Vai rasgar o papel, né? Vai pai? criar um borrão feio na história, entendeu? Sim. Então, há coisas realmente que não podem ser tão estatutárias, porque elas mudam no decorrer do Sim. tempo. O que João, não muda é a palavra. Essa garotada que chegou agora na igreja não tem noção de onde nós viemos. Verdade. Olha, eu me converti numa igreja até mais progressista, né? Mas você sabe que foi uma luta. Eu consegui colocar uma bateria. Eu era líder da juventude e a juventude clamava por um instrumento chamado bateria. Que luta que foi eu convencer o pastor principal de colocar uma bateria na igreja, porque aquilo era instrumento de rock and roll do mundo, né? Uma tumbadora. O dia que entrou uma tumbadora na igreja, quase que meia dúzia sai pela janela. Porque tumbadora era um instrumento de culto afro, não era uma afronta para a igreja, né? Desconsiderando até Tubal-Caim, né? Que era o grande pai das tumbadoras, né? Então, assim, nós viemos de ocasiões muito severas nos relativos, né? E a hora que eu pertencia a uma igreja mais progressista, para colocar um sintetizador ao invés daquele piano de cauda, meu Deus, né? Nada contra o piano de cauda, ele devia estar lá também, né? Para compor. Sim. Mas, cara, os sintetizadores eram coisa do diabo, era um instrumento eletrônico. Guitarra! Meu Deus do céu! Então, quem é mais antigo se lembra de onde a gente vem. Sim. Nessa questão de relativos e absolutos, né? A gente vem de longe, de coisas que, meu Deus do céu... Hoje, se a gente fala, fica rindo, acha que não é verdade o que a gente conta, né? Não, vocês não viveram isso, não. Vivemos. Vendo padrões. Ou pergunta, o que é isso? Como é que é? Isso é o quê? Isso é o quê? É tipo máquina de datilografia, né? Que alguns não sabem nem que diabo é máquina de datilografia. Eu estava falando para Diogo que eu trabalhava num departamento e a gente tinha que fazer conta naquela máquina que era a manivela, lembra, né? Tac, 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 tac. Saía ali aquela fitinha. Sim. E as folhas de pagamento, eu trabalhava num departamento de 1.500 funcionários, era toda feita com máquina de datilografia, aquele rolo gigante, né? Tu botava ali a folha de pagamento e 1.500 funcionários, nome a nome, calculando cada um deles ali, nessa máquina. Não tinha computador que tu jogava o programa lá, ele destrincha, está pronto em segundos, né? E tinha que fechar. Tinha. Essa folha, os trocadinhos ali. Quando falhava, não podia corrigir, tinha que colocar um digo, né? Era uma coisa louca. Então, a gente está evoluindo. Há coisas na igreja que a gente devia implicar menos. E há coisas que a gente devia ser mais severo. E eu estou falando de absolutos e relativos. Isso né? mesmo. Há coisas que a gente está aí com tinta de sangue escrevendo que, cara, que besteira, isso vai furar o papel. Não escreva com lápis, daqui a pouco a gente pode apagar, porque não é tão assim, né? E há coisas tão sérias que nem se escreve, né? João, nem se fala, nem se comenta. Eu durante toda a minha vida, eu não sei quantas vezes eu participei de convenções diversas mundo afora, eu não lembro se alguma vez eu ouvi isso aqui sendo lido para o corpo pastoral que estava sendo objeto daquela reunião. Eu não lembro um dia alguém ter ensinado ou ter trazido um texto desse aqui, ou então aquele de Tito, como tema para o perfil daqueles que estão ingressando no ministério e daqueles que já ingressaram, mas também entraram ali, como diz o doido lá no Rio de Janeiro, de bicão. Até menciona o texto, mas não se trabalha o texto, né, João? É pela necessidade de trabalhar esse texto. Gente, isso tem falado muito a mim. Falado muito a mim, a hospitalidade, a sinceridade, a ganância, aquilo que eu falei da ganância. A ganância não pode estar simplesmente no púlpito da igreja. Se você no púlpito da igreja não parece ser ganancioso, nem quer o salário da igreja, porque acha que você pode viver sem ele, mas lá fora, no seu negócio particular, você explora, você é ganancioso, você é ávido por aquilo, que diferença faz? Ser ganancioso com o que é da igreja
ou ganancioso com o que é dos outros lá fora. E muitas vezes a gente relativiza isso, né? Sim, sim. Aqui na igreja nós somos, eu abro mão do meu salário, eu não faço questão, tudo bem e tal, não sou ganancioso, não quero que a igreja pague isso, não quero que a igreja pague o meu jantar, mas lá fora eu saio com um amigo, eu quero que o amigo pague o meu jantar. A ganância está no mesmo ser, no mesmo coração, só em lugares ou em posições diferentes. Isso eu achei muito lindo, essa necessidade da gente rever, e eu já vou propor em mim mesmo. De vez em quando eu lia o texto a Tito, né? E ensinava também sobre ele. E é o que eu estou querendo propor para mim, de vez em quando passar isso aqui para me encontrar. Onde é que eu vou me encontrar nisso? Se eu estou fora da missão, né? Se eu estou dentro, se eu estou fora, aonde foi que eu escapei, porque eu preciso, na verdade, a Tito ele fala de obreiro aprovado, né? Para ser aprovado precisa ter, na verdade. Não só o obreiro, quanto todos os que militam na igreja, né? São coisas que nos confrontam pessoalmente, né, João? Pois exatamente. São coisas, é um espelho, né? É um espelho que a gente, de vez em quando, tem que estar olhando para ele para a gente não se perder da nossa vocação, né? E ser o mais excelente possível, cumprindo, assim, a demanda da exigência de ser um bom obreiro. Gente, nós vamos para o capítulo 4, que, cara, tem coisas muito, muito legais aqui no capítulo 4, mas a gente vai tomar um cafezinho antes e volta já já. Olá, gente, de volta para o quarto e último bloco da nossa programação, e nós vamos a uma advertência muito séria que Paulo faz a Timóteo, que a gente vê se cumprindo no nosso tempo, e aqui não está qualquer tipo de insinuação da nossa parte, mas cada um julgue de per si aquilo que Paulo escreve e vê se não tem cabimento completo nos dias que nós estamos vivendo. A coisa é séria, João. E Paulo não está dizendo, ele está informando o que o Espírito diz. Sim. Ou seja, é muito mais o Espírito deixa claro. É muito mais contundente, é muito mais forte o que Paulo está dizendo, que não é uma visão dele. Ele está transmitindo que o Espírito... Não é a opinião dele, não é uma visão dele. Ele está falando do que o Espírito revelou a ele, o Espírito Santo, que Jesus disse que vos ensinará, vos revelará, vos guiará a toda a verdade. Entendeu? Vos fará lembrar. Então, Paulo está exatamente naquilo que Jesus Cristo disse, dizendo, não é eu que estou dizendo isso aqui, o Espírito revelando que nesses tempos... E já era da partir daqueles, imagina nos tempos de hoje. Que não, naquele tempo que não tinha internet, que não tinha rede social para fazer. Sim, não tinha divulgação tão larga. Não tinha palco para se promover. Não tinha igreja subsidiada pelo governo. Sim. Entendeu? Não tinha eventos patrocinados pelas redes públicas. Era tudo daquele jeito e já havia, imagina, nos tempos de hoje. Sim. É que nosso comentário não tem a ver com uma estrutura ranzinza da nossa parte. A gente está comentando o que Paulo está dizendo, que tem cabimento dentro do nosso tempo, do nosso momento, da história do Evangelho no Brasil, que é muito pertinente, bicho. Olha o que vai falar. Tu pode fazer a leitura, Lois? Sim. O Espírito deixa claro que, à medida que o tempo passa, alguns desistirão da fé para seguir ilusões demoníacas. Não, só um instantinho. Para seguir ilusões demoníacas, né? Leia com essa pausa, Lloyd, porque, cara, ilusões demoníacas, João, é o que tem tomado o palco, eu digo palco, não púlpito, o palco de muitos lugares. A proposta ilusória de um evangelho que não é de Jesus. Não tem absolutamente nada a ver com Cristo. Tem a ver com adivinhações, tem a ver com o número do CPF, tem a ver com tanta loucura, menos com Cristo. Ele diz demoníacos. É muito simples a gente entender isso, que saber a vida de uma pessoa, se o diabo segue pessoas, ele sabe a vida, o que faz, ele não sabe o que pensa, mas ele sabe o que faz, revela,
instiga outros a pesquisarem, a verem isso. Não é à toa, eu já falei isso aqui, quem quiser comprovar, comprove. Há uma Bíblia chamada Bíblia de Estudo Pentecostal, muito bem elaborada, e um dos comentadores do rodapé dessa Bíblia, no texto, ou no comentário chamado Falsos Mestres, ele diz que hoje há muitos pastores dirigindo igreja a serviço de Satanás. E que começaram bem intencionados. O seu trabalho foi bem visto, foi bem intencionado. Mas depois deixaram permitindo que a ganância, a vaidade, a loucura, a elucubração tomassem conta das suas vidas, que hoje estão dirigindo igrejas a serviço de Satanás. E por que ela não é desmascarada? Satanás não prorrompe para acabar ou para revelar tudo. Porque dá mais lucro sendo enganada, porque muitos ainda se enganarão e não se decepcionarão com as ardícias ciladas do diabo. Está lá escrito, não foi eu quem escrevi, eu li, e eu acho que ele tem razão no que Paulo está dizendo aqui. O Espírito está testificando e dizendo que muitos apostatarão, deixarão de seguir os retos caminhos ou seja, de ver aquilo que Cristo disse, para ir atrás de um paletó que derruba a gente. Eita, João, tu meteu o dedo na ferida aí de gente que gosta de cair. Lamentavelmente, eu não vi Jesus Cristo fazendo isso em lugar nenhum, não vi os apóstolos fazendo. O que vejo é que a sombra curava, o avental curava, mas paletó derrubando gente, para quê? Essa é a minha pergunta. Para quê? Qual é a finalidade? Qual é o proveito? Como levanta depois de ter caído, né, João? Como levanta depois de ter caído? Qual é o proveito? A minha esposa conta que a avó dela era paraplégica e foi num evento desse de cura. A velha levantou e andou. Mas depois voltou para a cadeira de roda. Eu não entendo, não estou aqui para julgar isso, mas a minha esposa conta isso. A avó dela era paraplégica, levantou da cadeira de roda, andou enquanto o movimento aconteceu, chegou em casa, voltou para a cadeira de roda e morreu na cadeira de roda. Olha que coisa, né, cara? Não entendo, não estou decifrando, mas acontece. Aí pergunto se é de Deus ou é do diabo, não sei. Eu sei que Deus não faz palhaçada com ninguém. Não é nem a coisa de dentro do diabo, às vezes é coisa da mente humana, né, cara? Hipnotismo, coisa do tipo, o poder, né? A mente humana não tem poder. O Uri Geller não entortava a colher pela televisão? Lloyd, olha o status que ele dá a esses que proclamam essas ilusões demoníacas. Ensinadas por profissionais da mentira. Olha aí, cara. Esses impostores mentem tão bem e há tanto tempo que perderam toda a noção de verdade. Eles vão proibir o casamento, vão dizer que não se pode comer este ou aquele alimento, comida perfeitamente boa, que Deus criou para ser ingerida com alegria e ação de graças pelos que conhecem a verdade. Tudo que Deus criou é bom e deve ser recebido com gratidão. Nada deve ser rejeitado ou jogado fora. A palavra de Deus e nossas orações tornam santo tudo que faz parte da criação. Vixe, isso aqui é polêmica danada. Uau! Mas deixa eu parar bem aqui no versículo 2. Profissionais da mentira. Na versão que eu tenho à mão, para mim, sim. tudo tem uma palavra, tudo tem sentido numa palavra que Paulo usa aqui. Cauterizada, cauterização. Todos sabem que é A mente Cauterizada, cauterizada. A mente né? cauterizada é incapaz de sensibilizar, incapaz de perceber o seu erro, de perceber que está vivendo a mentira, que está enganando gente, que é uma farsa aquilo que está fazendo. Tudo por conta disso. A mente está cauterizada. Eu nem quero chamar de culpado ou inculpado aquele que assim procede, porque ele já não tem mais a consciência daquilo que é lícito, que é ilícito, que é puro, que é impuro, porque a sua mente foi cauterizada. Sim. Foi absorvida, foi involucrada, incapaz de sobressair e perceber no seu sentimento. Paulo chama aqui de mente, eu entendo que ele está falando de sentimento, está falando de alma, ou seja, pessoas que se envaideceram, que se
emiscuíram tanto dentro desse contexto que a sua mente já não sabe distinguir o que é certo e o que é errado. Uhum. Sim, João, é por causa dessa insistência da mentira. Uma mentira anunciada insistentemente acaba sendo tomada por verdade. Verdade, é isso. Se perde o fio disso no meio do caminho, né? Uhum. Não questionada e vai se praticando, absorve-se culturalmente e acabou. Então, é essa questão. Gente, eu tenho uma mente muito questionadora. Eu sou questionador, acho que desde menino. Isso tem me ajudado a me livrar de muitas enrascadas. Essa coisa de eu questionar, né? Lembra daquela panela, a galinha em duas panelas, João, da velha? Que cozinhava em duas panelas. Sim. Uma galinha e ninguém sabe por quê. Aí um dia o marido disse, meu bem, por que tu não cozinha numa panela só a galinha? Pô, minha mãe cozinhava assim. Aí ele vai perguntar à sogra, a sogra diz, não, era minha mãe que cozinhava assim. Aí ele vai à vovó, e vovó, por que tu cozinhava uma galinha em duas panelas? Podia cozinhar em uma. Não, lá em casa não tinha uma panela grande. Só tinha duas panelinhas e nós fazíamos em duas panelinhas porque não tinha uma panela grande. E a neta estava repetindo o comportamento na culinária da vovó, né? Que virou um padrão. Virou um padrão de cozinhar a galinha em duas panelinhas. Podia ter feito numa panela só, economizava gás, né? Panela. Não, mas eu repito aquilo que eu venho pelos meus ancestrais, né? E eu não questiono a conduta dos meus ancestrais, que podiam estar redondamente enganados, né? Isso vai virando cultura. E quando vira cultura, acabou, não tem mais conversa. A mentira virou verdade, virou né? Verdade, virou a crença. Virou a crença. A forma de crer naquilo. Aquilo que a gente já falou a crença, sobre a ceia. Virou a crença. Examine-se a si mesmo. Uhum. Virou crença examinar se eu pequei naquele dia, né? Uhum. Isso virou crença, virou estatuto, virou regimento, virou mandamento, entendeu? Sim. E hoje muitas pessoas veem exatamente dessa forma, né? Uhum. Vou me examinar para ver se eu pequei e se eu posso ou não posso cear. Uhum. Sim. A forma de entender a coisa virou regra. Sim. E a regra está estabelecida aí. Já faz há tanto tempo, né, João? Já Por que vai mexer nesse negócio aí? Hã? Se mexer vai dar confusão. Eu tinha um amigo que ele era pastor numa igreja que nessa igreja não se podia bater palma. E aí perguntaram por quê. É porque o fundador da igreja não gostava de palma, então ele proibia a palma, porque ele não gostava de palma. Então ninguém batia palma por causa do fundador. Mas ninguém questionava, até que alguém foi perguntar, e o fundador, ele não gostava de palma, achava que palma não era uma coisa escandalosa, né? Entende? Então, assim, são coisas que a gente não questiona e vai virando padrão. Aí a mentira é uma dessas coisas, cara. Repetidamente dito, vira verdade. Não há questionamento, não há quem esbarre, não é? Então, e Paulo está falando desses caras que insistentemente, mentindo, sua mentira virou padrão. Aí Timóteo pegou uma pedreira lá, um cara novo, um menino novo, para pegar os caras que viviam por aí tentando mistificar a fé, criar situações. Sim. Ele foi uma pedreira que ele pegou para resolver. Sim. Ainda bem que tinha um bom mentor, né? Sim. E o advertido, que sabia o que acontecia na igreja. Vai acontecer, que tenha cuidado, porque essa turma aí são perigosas, né? Mas vamos lá, no verso 6. Olha, ele vai falar agora da fundação de Timóteo. Né? Timóteo, você foi criado na mensagem da fé e se orienta por ensinos saudáveis. Agora, passe adiante este conselho aos seguidores de Jesus e você será um bom servo dele. Afaste-se de histórias tolas que se disfarçam de religião. Exercite-se diariamente em Deus. Por favor, nada de flacidez espiritual. Exercitar-se numa academia é útil, mas a vida disciplinada em Deus é mais proveitosa e deixa você em forma hoje e para sempre. Pode acreditar.
Guarde isso no coração. É por isso que nos lançamos de corpo e alma nesta aventura. Confiamos no Deus vivo, Salvador de todos os homens e mulheres, especialmente dos que creem. Muito bem, vamos dar uma paradinha aqui. Gente, Paulo tem razão. A falta de exercício, né, na minha espiritualidade, ela me leva a muita flacidez. Desculpa te interromper, o que é flacidez? Pode parecer gordura, pode parecer alguma coisa, na verdade é apenas uma inflamação na gordura. Sim, o músculo, né? O músculo a ausência do músculo, ausência né? do músculo, que leva aquilo, entendeu? Que na verdade não tem nada de consistente. Toda a gordura é um processo inflamatório, né? É um processo inflamatório, então essa flacidez, especialmente daquela da barriga, não tem consistência nenhuma, não serve para nada, é apenas fazer volume. E Paulo está falando aqui de coisas que são apenas fazem volume e barulho, né? João, essa coisa de uma igreja avivada ser equiparada a uma igreja que faz barulho é ridículo, né? Porque a igreja que faz diferença de verdade não é a igreja que faz barulho, é a igreja eficiente, né? Aí eu vou, como o amigo Raimundo de Oliveira dizia, entre um crente cheio de poder e cheio de conhecimento, eu fico com o que tem os dois. Entre uma igreja que faz barulho e uma que faz movimento, e movimento autêntico, consistente, eu prefiro uma que faça os dois. Sim. Que vale a pena. Sim, verdade. Bom, instrução excelente é essa coisa do exercício pessoal no caminho da fé, né, Lodi? Quando a gente perde essa temperatura do exercício pessoal, porque fé vai requerer de mim isso, exercício pessoal diário, né, constante. Isso, uma constância no movimento. Eu vou ficando cada vez mais sensível no que diz respeito às percepções, vou me tornando cada vez mais forte espiritualmente. Potencializando os músculos espirituais, né? Olha, isso combate até as doenças mentais, né? Quando eu me exercito espiritualmente, né? Eu não estou falando de fanatismo, estou falando de exercitar-se espiritualmente, né? Quando a consistência na minha relação com a palavra, a minha consistência na minha relação com Deus, Davi, né? Acho que é Davi quem diz, né? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Quantas vezes, me exercitando na meditação da palavra, eu tive coisas curadas em mim. Esses dias mesmo, fazendo nosso programa aqui, quantas vezes nós nos vimos curados, Eu estava comentando isso com o Diogo. Né, cara? Cicatrizados em áreas da nossa vida que estavam abertas ali como uma chaga, né? E a palavra vem e cura a nossa maneira de pensar as coisas, de elaborar as coisas, de entender as coisas. Então, esse exercício diário vai gerando musculatura, eliminando a flacidez, o processo inflamatório das nossas células, né? A gente vai ganhando saúde. Então, assim, isso corrige não só os problemas da nossa espiritualidade, mas também da nossa emocionalidade. Nossa mente é bem-sucedida. Gente focada no Evangelho é gente de mente bem-sucedida. Amém. Que tem riqueza. Eu estava lendo ontem um texto de Paulo aos Gálatas, ele vivam com criatividade. Gente que tem a espiritualidade exercitada é gente que vive com criatividade. É gente que não se estagna. Gente que não se acomoda. Avança, tem ideias extraordinárias. Deus trabalha nas nossas ideias, dando ideias como sementes. Bispo, não se perde no desafio. Não se intimida, né?
não se intimida. E olha que Paulo está dando essa instrução para Timóteo. Paulo fala de algumas limitações de Timóteo. Ele fala que Timóteo ele tem umas limitações, ele fala desse homem meio tímido, né? Meio tímido. Ele fala também, tem horas que Timóteo está doente, uma limitação física ali com ele. Ele fala também que Timóteo é novo, mas ele dá essa instrução tão rica. E ele diz para Timóteo, olha, você foi criado na mensagem da fé e se orienta por ensinos saudáveis, Timóteo. Saudáveis. Sim. Ele está falando o quê? Que este homem tem possibilidades grandiosas no caminho dele. Sim, sim. Nós que trabalhamos os ensinos saudáveis, ou acreditamos que estamos trabalhando os ensinos saudáveis, nós temos tido uma habilidade para viver que é de se espantar. Eu, na idade que tenho, João, na idade que tem, nós temos tido habilidades para lidar com coisas... Não, estou te excluindo aqui, teu cabelo está pretinho ainda. Ontem eu encontrei um contemporâneo meu e a gente estava conversando sobre essas coisas. Ele disse, eu hoje já não digo, tá tudo bem, eu digo, eu não tenho nada para reclamar. Eu estou melhor do que eu podia pensar. Ou seja, são coisas que a gente aprende. Podia estar envelhecendo, reclamando das dores na perna, podia estar reclamando do não vigor da juventude. Pelo contrário, a gente passa a ter orgulho dela, a gente passa a entender que as dores são resultados de exercício que a gente teve por tanto tempo na vida e que são coisas boas e não coisas más. É o que a gente tem aprendido. Eu volto a repetir aquela questão do debate, né? No debate não tenha por preeminência vencer o outro. A gente aprendeu aqui no programa, lendo, né? Sim. Mas sim, que tenha proveito, não se sinta vitorioso por ter vencido o outro no debate. Mas pense nisso como um momento de proveito para edificar o outro, para ensinar o outro, para aprender também. Que esse é o objetivo. Pois é. Mas eu estou parado bem aqui quando Paulo diz para Timóteo, propondo estas coisas, serás bom ministro de Deus. Propondo estas coisas aos irmãos. Não é para ti mesmo. Propondo estas coisas, serás aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado para as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Ou seja, o que parece escondido aqui, mas dá para a gente ver, é que a caminhada de um servo, de um bom servo bom e fiel, conforme Jesus Cristo disse, é propondo as coisas reais e não invencionices. Criando fábulas, né? Criando fábulas, criando movimentos que não condizem com a palavra de Deus e que não tinham proveito de nada. Sim. Eu volto, que proveito eu tenho de cair? Alguém me disse uma certa vez, eu vou pedir a Deus para me dar um dente de ouro. Lembra do tempo do dente de ouro? E eu perguntei, com que proveito? Para tu exibir e dizer que tu é santa? Só para isso? Porque eu não vejo proveito nenhum. Você tem dinheiro para ir no dentista e mandar ele botar uma opção de coroa de ouro nos teus dentes. Sim. Você quer que Deus te dê um dente de ouro porque está na moda e você exibindo, você parece mais santo do que todo mundo. Sim. João, quando a igreja deixou de ser pregadora do evangelho para ser marqueteira, nós tivemos um problema grave. Para vender suas bugigangas, a igreja tem criado muitas invencionices. Há anos atrás, não tem tantos anos assim, mas tem alguns anos atrás, eu fui pregar numa igreja, numa certa cidade, e o pastor, que era muito chegado a mim, ele estava preparando uma campanha. E eu disse, que negócio de campanha é essa, meu irmão? Ele disse, não, é uma campanha porque assim, a gente está com uma dívida muito alta, tem que pagar uma dívida muito alta, e nós contratamos um marqueteiro. Olha aqui, eles contrataram um marqueteiro. Eu falei, e que campanha é essa? Ele criou a campanha do travesseiro. Você leva um travesseirinho, sabe desse travesseirinho que você coloca relógio? Né? Para apoio do travesseirinho? Não, aquele travesseirinho?
e escrito: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Era a campanha da insônia. Se você tem insônia, venha buscar seu travesseiro. E pague por ele. Não, Lógico. deixa uma oferta, né, João? Não paga porque... Deixa uma não, oferta. deixa uma oferta. Isso foi criado por um marqueteiro. Quando a igreja perde a inspiração e contrata um marqueteiro para vender suas bugigangas, nós temos uma queda abrupta na pureza, na santidade, na simplicidade do caminho. Nós viramos um corpo de economia monetária. A igreja não está mais ali para ser uma solução para a sociedade. É um caça-níquel colocado dentro da igreja. Então, isso me espanta terrivelmente. Essa ideia marqueteira, isso me espanta, porque a gente não lida mais com inspiração. A gente está lidando com um marketing pensado, bolado, projetado, calculado para ir objetivamente a um destino para buscar seus recursos. Isso não está só para o dinheiro. Eu, há pouco dia, eu entrei em um grande evento e percebi que foram buscar um milagreiro no Rio Grande do Sul para o Maranhão, para operar milagres aqui, para consubstanciar a grandeza do evento. Eu fiquei decepcionado quando entrei lá. Ele simplesmente estava exibindo que ele já tinha operado para poder incitar a fé daqueles que deviam ser beneficiados. Isso para mim foi dolorido, né? Sim. João, dói de todos os lados. Não é o que Paulo está ensinando aqui para Timóteo. Não é o que Paulo está ensinando para nós, né? Está ensinando pureza. Pureza no Evangelho. A pureza do Evangelho. Sim. A simplicidade e a pureza do Evangelho. Pois é. Gente, nós terminamos o programa de hoje, dia 14 de setembro, e eu quero deixar aqui meu abraço fraterno a todos vocês que nos acompanham, o respeito de todos vocês, o carinho que vocês têm tido por nós. Eu deixo aqui minha fraterna saudação, meu amor incondicional no Evangelho de nosso Senhor Jesus. Somos todos irmãos e bem-vindos ao reino de Deus. Minha Shalom, saudação queridos. e bom domingo. Bom domingo para vocês. Shalom.